Capítulo 19. No dia seguinte, antes da escola do Jamie, a senhorita Smith foi conosco até os Correios para requerer as nossas carteiras de identidade. Coisa da guerra. Todos tínhamos que carregar a identidade para todo canto, pois se os alemães invadissem, o governo pediria para ver nossas carteiras de identidade e saberia quem era alemão e quem era inglês. Havia outra maneira de saber, porque os alemães falavam uma língua diferente. Foi o que a senhorita Smith explicou. Enquanto aguardávamos na fila, ela contou que as pessoas do mundo inteiro falavam línguas diferentes, não só da forma como eu falava diferente da Maggie, mas com palavras totalmente diferentes. O Jamie quis ouvir palavras diferentes, então a senhorita Smith falou umas pra gente. Explicou que era latim, a única outra língua que ela sabia falar. Mas é uma língua morta, ela disse. Ninguém mais fala latim. Era óbvio que aquilo era mentira, já que ela mesma estava falando, mas não disse nada. Se a gente matar todos os alemães, disse o Jamie, a língua deles vai morrer. Bum! Fingiu atirar num alemão. A senhorita Smith franziu os lábios, mas não o repreendeu, pois agora éramos os primeiros da fila. Em vez disso, informou ao homem do balcão seu nome e aniversário e disse que não era casada nem tinha emprego. Então, ela nos empurrou para frente. Ada Smith e James Smith estão morando comigo. O homem do balcão sorriu. Sobrinha e sobrinho, hein? Deve ser ótimo ter a família hospedada em casa. Dá para ver a semelhança, não há dúvida. A menina tem os seus olhos. Não, são evacuados. O sobrenome é coincidência. Não sei a data de nascimento deles. Não estava nos papéis e as crianças não sabem me dizer. O homem franziu a testa. Rapaz e moça grandes desse jeito e não sabem o dia que nasceram? São retardados? Enfiei o pé direito atrás do esquerdo e encarei o chão. É claro que não, respondeu a senhorita Smith. Que comentário mais ignorante! O homem não se abalou com o tom dela. Bom, está tudo muito bem, mas o que é que eu ponho no formulário? O governo exige uma data de nascimento. Não tem nenhum campo de não sei informar. Ponha 5 de abril de 1929 para Ada. Depois de me perguntar o que eu me lembrava do Jamie quando bebê, a senhorita Smith já havia concluído que eu devia ter uns 10 anos. Para o Jamie, ponha 15 de fevereiro. Ela olhou para nós. De 1933. Temos quase certeza de que ele tem 6 anos. O homem ergueu a sobrancelha, mas fez o que ela mandou. O que é que significa tudo isso? Perguntei quando voltávamos para casa. O aniversário é o dia que a gente ganha presentes, respondeu Jamie, num tom tristonho. E que nosso chá vem com bolo. E na escola você usa o chapéu de aniversário. Eu me lembrava das perguntas da senhorita Smith sobre as nossas datas de nascimento, assim que a gente chegou, mas nunca tinha ouvido falar em chapéu de aniversário. Acontece que era coisa da escola. Na escola do Jamie, a professora anotava os aniversários num calendário grandão. Então, o aniversariante do dia usava um chapéu e recebia a atenção de todo mundo. Quando Jamie disse que não sabia a data do próprio aniversário, a turma riu dele. Isso ele não tinha contado pra gente. Mas agora a gente tem aniversário, ele disse alegre. O que a senhorita falou pro homem. Vou contar pra professora hoje à tarde. Daí ela vai anotar no calendário. Ele sorriu para a senhorita Smith. Qual dia que foi? 15 de fevereiro de 1933. Não é seu aniversário de verdade, falei. Mas é quase, respondeu a senhorita Smith. 15 de fevereiro era o aniversário do meu pai. O Jamie pode usar. O seu pai morreu? Não, pelo menos não que eu saiba. Acho que os meus irmãos me avisariam. Não tem problema o Jamie dividir. O ano só tem 365 dias e tem muito mais gente que isso no mundo. Muita gente faz aniversário no mesmo dia. Mas não é um aniversário de verdade. Não, não é. A senhorita Smith se agachou para me olhar nos olhos. Quando eu descobrir a data de nascimento verdadeira de vocês, mudo as carteiras de identidade, está bem? Prometo. Tudo bem. Não me incomodava uma mentira temporária. Como é que a senhorita vai descobrir? Ela estreitou as narinas. A sua mãe sabe. Quando responder as minhas cartas, ela vai dizer. Então, ainda podia demorar muito. Eu duvidava que algum dia fosse à escola e usasse um chapéu de aniversário, mas mesmo assim...
Vai ter bolo com chá no dia do meu aniversário? No dia que a senhorita falou para o homem? Vai, respondeu a senhorita Smith. Seu olhar foi varrido por uma tristeza súbita, mas tão depressa que eu jamais teria visto se não estivesse olhando para ela naquele instante. Tristeza, pensei. Como eu sabia que era tristeza? Por que a senhorita Smith estava triste? Era o aniversário da Becky, ela disse. Vai ser bom ter um motivo para voltar a comemorar. Que mentira, respondi. Eu não estava com raiva, mas sabia que era mentira. Ah, a senhorita Smith forçou uma risada. E não é uma mentira. Vai ser difícil para mim, mas quero muito voltar a ser feliz. Capítulo 20. O Stephen White e o coronel me convidaram para tomar chá. Mandaram um convite de verdade, por escrito, pelo correio, e a senhorita Smith me entregou sem abrir. Eu olhei e olhei os rabiscos no papel, mas não consegui entender nada. Nem o Jamie, por mais que se esforçasse. As letras são onduladas, ele disse. Não é que nem nos livros. Então eu tive que pedir à senhorita Smith, o que me deixou com raiva. Ela leu em voz alta. Chá, Stephen e o coronel, sábado, 7 de outubro. E eu fui ficando com mais e mais raiva por não ter conseguido ler as palavras sozinha. A senhorita Smith me olhou e soltou uma gargalhada. Ada, que carranca! A culpa disso é sua. Eu vou ficar feliz em ensinar a você. Era fácil para ela rir. E se eu tentasse e descobrisse que era incapaz de aprender? Vou escrever uma resposta para você, disse a senhorita Smith. Você quer ir, não quer? Não, respondi. Não queria que ela tivesse que escrever para mim. Por que não? Vai ter coisa gostosa para comer, tenho certeza. E o Stephen é seu amigo. O coronel é velho, mas é bonzinho e conta umas histórias bacanas. Não, o Stephen não é meu amigo. A senhorita Smith sentou-se e olhou para mim. Você contou que ele carregou você até a estação de trem. Isso me parece coisa de amigo. Talvez. Que nem você carregou a Margaret Thornton quando ela se machucou, a senhorita continuou. Você foi amiga dela do mesmo jeito que o Stephen foi seu amigo. Eu realmente queria considerar a Meg minha amiga. Achei que não me importaria em considerar o Stephen também. Só que era mais difícil ser amigo de quem ajudava a gente do que de quem a gente ajudava. Eu sei que você sabe se comportar direitinho, prosseguiu a senhorita Smith. Você se comportou quando saímos para tomar chá no outro dia. E eu levaria você até a casa do coronel e voltaria depois para buscar. Você não ficaria lá por muito tempo, talvez 1 hora. Ganharia um lanchinho, uma xícara de chá, bateria um papo e só. Eu fechei a cara. Por que a senhorita quer que eu vá? Ela suspirou, com uma bufada igual às do Manteiga. Eu não quero. Não me interessa o que você faz. Só achei que você ia gostar de estar com alguém da sua idade para variar um pouco. E fiquei feliz de você ter recebido o convite. Engoli em seco. Não me sentia feliz. Sentia outra coisa. Medo? Eu não sabia. Não quero ir. A senhorita não precisa escrever nada. Preciso escrever a recusa do convite. Seja como for, você tem que responder. Eu não sabia disso, claro. Fiquei chutando a perna da cadeira com meu pé bom enquanto ela foi apanhar papel e caneta. Escreveu qualquer coisa, depois empurrou para mim. Aqui diz: a senhorita Smith lamenta não ser possível aceitar o seu amável convite para o dia 7 de outubro. É assim que se diz não de forma educada. E pare de chutar a cadeira. Eu chutei com mais força. Não queria saber se estava sendo educada ou não. Não preciso do coronel encarando o meu pé. Como ele poderia? Perguntou a senhorita Smith. Agarrou meu pé bom e segurou firme. Mandei parar. E o coronel não ficaria encarando você de modo algum. Ele não enxerga nada. É cego. No tal dia 7, estava chovendo forte e frio. Não pude ir cavalgar. A senhorita Smith deu ao Jamie uma tesoura e uma revista com fotografias de aviões. E ele ficou todo contente, recortando os aviões e pondo-os para voar no tapete. Eu não tinha nada para fazer. Não teria dado mesmo para ir naquele chá idiota? A senhorita Smith ergueu os olhos da máquina de costura. Havia encontrado umas toalhas antigas e as estava transformando em roupões para nós dois.
roupões eram como casacos que a gente colocava por cima do pijama no inverno antes de ir deitar. Ainda não estava frio como no inverno, mas já estava frio bastante para que a senhorita Smith acendesse a lareira da sala. A lareira e o fogão da cozinha aqueciam a casa. A gente podia ter usado meu guarda-chuva grande, respondeu a senhorita Smith. Daria sim para você ter ido. Posso ir agora? A senhorita Smith balançou a cabeça. Depois que a gente responde, não dá para mudar de ideia. É falta de educação. Não estou ligando para a educação. Talvez não, ela respondeu num tom irritado. Mas o coronel liga. E um convite para um chá tem tudo a ver com educação. Bati a muleta no chão. Acertei um dos aviões de papel do Jamie, esmagando-o sobre o carpete. Ele gritou. Eu não liguei. A senhorita Smith se levantou. Qual é o problema? Estou com dor de barriga. Você está com raiva. Não pode descontar no Jamie. Peça desculpas e veja se consegue consertar o avião. Não quero pedir desculpas. A senhorita Smith fechou os olhos com força. Pois peça assim mesmo. Não. Jamie, vem aqui. A senhorita Smith sentou-se no sofá e abriu os braços e o meu irmão subiu no colo dela. Desde aquele abraço na sala de aula, ele vivia cheio de meiguices com ela. Eu não aguentava. A sua irmã está passando por um problema. Ela não teve intenção de estragar o seu avião. Eu queria dizer que tive sim, só que seria mentira. Nunca era minha intenção fazer mal ao Jamie. Só que às vezes ele ficava no meio do caminho. Mas olhá-lo aninhado no colo da senhorita Smith me dava vontade de gritar. Ninguém fazia aquilo por mim. Então a senhorita Smith deu uma batidinha no espaço ao lado dela. Sente aqui. Sério, Ada, sente. Então ela me abraçou e me puxou para perto. Ela fez isso. Fiquei quase no colo dela. Você é tão dura. Parece que eu estou confortando um pedaço de pau. Foi tão estranho sentir o toque dela. Eu fiquei tensa, claro. Mas a minha cabeça não escapuliu. Fiquei sentada no sofá, abraçada à senhorita Smith e o Jamie respirando baixinho no meu ombro. Olhei o fogo crepitando na lareira e permaneci ali, naquela sala, e ninguém se mexeu durante meia hora. O Jamie caiu no sono e a senhorita Smith e eu simplesmente ficamos sentadas, sem dizer nada, até chegar a hora de subir o blackout e fazer o chá. Capítulo 21. O Manteiga se recusava a fazer qualquer coisa além de andar. Eu era bacana com ele. Me esforçava para não açoitar o pônei, mesmo quando sua lerdeza me irritava. Levava guloseimas, escovava ele todos os dias e, às vezes, durante os nossos passeios, soltava as rédeas e o deixava circular pelo pasto à vontade. Quando me postava no portão lateral e chamava o seu nome, ele vinha direto, todas as vezes, e ficava quietinho enquanto eu o escovava e ajeitava a cabeçada. Eu sabia que ele gostava muito de mim, mas ele não corria, não importava o que eu fizesse. Não corria, e eu sabia que sem correr, nós nunca conseguiríamos saltar. Eu temia que a Lady Thornton não tivesse falado sério quando me autorizou a pedir ajuda ao Sr. Grimmes. Mas, enfim, decidi correr o risco. Vou visitar o Sr. Grimmes, falei certo dia durante o almoço. Estava frio e eu me alegrava em estar usando um dos suéteres velhos da Maggie. A senhorita Smith me deu uma olhada. Como e por quê? Vou cavalgando Manteiga. Ela me encarou. Eu cavalgo ele bastante, expliquei. A gente se dá bem. Ele é um pônei muito bonzinho. Não vai se incomodar de me levar até lá. Ada, eu posso ser negligente, mas não sou cega. Sei muito bem o quanto você cavalga aquele pônei. Sim, senhorita. Eu já falei 1000 vezes para me chamar de Susan. Sua recusa em fazer isso está começando a parecer uma afronta. Por que você quer visitar o Sr. Grimmes? Só senti vontade. Ele foi bom comigo. Susan. Ela revirou os olhos. E eu estou tendo dificuldade com Manteiga. E não sei o que estou fazendo de errado. Ele mal se mexe. A senhorita com cara de ferro, quer dizer, a mãe da Maggie? A Lady Thornton. É, isso. Ela disse que eu podia pedir ajuda ao Sr. Grimmes se precisasse. A senhorita Smith espetou o garfo num pedaço de cenoura. Pôs na boca e mastigou devagar. Não parece coisa do Manteiga.
Quando eu o cavalgava, ele era bastante vivaz e não envelheceu tanto assim. Apanhou outro pedaço de cenoura, mastigou e engoliu. Tudo bem, pode ir. Lembra o caminho até lá? Eu fiz que sim. Era fácil, só 2 curvas, depois uma cerca chique e os portões de ferro na entrada. Não tinha erro. Já que vai cavalgá-lo na rua, melhor colocar uma sela, disse a senhorita Smith. Pode tirar o estribo da direita para não ficar batendo na lateral dele. Ela sabia que eu não tinha condições de usar o estribo direito. Ia doer muito. A dele é pequena? Perguntei. Havia 3 celas no depósito, penduradas em prateleiras e cobertas com um pano. 2 eram do mesmo tamanho e uma era menor. Isso, eu mostro. Tudo bem, não preciso de você. Ela me olhou por um bom tempo. Eu nunca sei o que fazer por vocês 2, ela disse por fim. Deveria ter ido à escola do Jamie antes. Provavelmente deveria supervisionar mais você. Mas você ia odiar, não ia? Não achei que fosse o tipo de pergunta que precisasse de resposta. Levantei-me, raspei as sobras do prato na lixeira, depois enchi a pia de água e sabão para lavar a louça. Você vai pelo menos vir falar comigo se tiver problemas? Vai pedir ajuda se precisar? Não olhei para ela. Não vou precisar de ajuda. Atrás de mim, a senhorita Smith suspirou. Você que sabe. A cela era estranha, mas eu coloquei ela no manteiga. Comecei a subir e a cela deslizou inteira para o lado. Eu removi, ajeitei e tornei a prender a cilha, que tinha se soltado, não entendi por quê. Da segunda vez, subi e a cela ficou firme. Cruzei o portão e avancei lentamente pela rua. A pista de pouso já não exibia qualquer traço da explosão ou do avião incendiado. O Jamie contou que 3 pessoas tinham morrido, mas ele não as conhecia. Na última semana, foram erguidos mais galpões na pista de pouso, além de uma torre comprida que ninguém sabia para que servia. Os aviões ficavam estacionados em fileiras do outro lado e um deles se aproximava da pista, tocava o chão por um instante, depois tornava a levantar voo. Ficava dando voltas e mais voltas. O Manteiga mal levantava a orelha. Para ele, os aviões aterrissando e decolando já eram tão corriqueiros quanto as árvores. No meio do caminho, o pônei empacou, querendo dar meia volta e voltar para casa. Eu o forcei a seguir adiante. Então ele ficou teimoso, mordendo o bridão e chicoteando as orelhas, como se me xingasse na língua dos cavalos. Estava mais lerdo que nunca e eu senti saudade do cavalo do Jonathan. Um mês antes estava toda animada com Manteiga e agora queria algo mais. 2 meses antes, não conhecia nem as árvores. Enfim, chegamos à casa de Meg e demos a volta até o estábulo. O Sr. Grimes estava no pátio, dando banho num cavalão cinza com um balde d'água. Oi, ele disse ao me ver. Oi, respondi subitamente encabulada. O Sr. Grimes não tinha me convidado para visitar, só a mãe da Meg, e talvez não fosse gostar. Desci do Manteiga e pus o pé direito atrás do esquerdo. Ele me olhou de cima a baixo. Espere aqui. Pôs o cavalo do qual cuidava numa baia. Agora, disse vindo na minha direção, me explique o que está fazendo cavalgando esse pobre animal pela rua. Eu preciso de ajuda. Não consigo fazer ele andar. Imaginei que não. Aproximou-se das patas dianteiras do Manteiga. Faz anos que ninguém apara o casco dele, não é? Aposto que desde que aquela outra morreu, a tal da senhorita Beck. Ele se afastou e voltou carregado de ferramentas de metal. Segure o pônei firme. Virou um dos cascos do Manteiga de cabeça para baixo e então, com uma espécie de alicate, arrancou o casco fora. Eu gritei. O Manteiga se assustou. O Sr. Grimes se levantou, soltando o pé do Manteiga. Ainda havia sobrado um pedaço de casco, eu vi. Mas a parte cortada ficou caída no chão toda curvada, com um aspecto horroroso. Por acaso ele parece estar sentindo dor? Perguntou o Sr. Grimes. Não parecia. Eu não estava acreditando. O Manteiga estava bem tranquilo. Os cascos dos pôneis são como as nossas unhas, ele explicou. Apanhou outra ferramenta e lixou o casco aparado do Manteiga. Eles crescem e precisam ser cortados.
A senhorita Smith cismava em cortar as nossas unhas. Havia cortado no dia seguinte à nossa chegada, a dos pés também, e toda semana nos pegava para cortar de novo, com o cortador, não roendo as lascas quebradas como eu estava habituada a fazer. Era estranho, mas o Sr. Grimes tinha razão, não doía. Esses cascos estão tão grandes que machucam ele, prosseguiu o Sr. Grimes, segurando o outro pé dianteiro do Manteiga. Provavelmente ele sente dor só de andar e não teria condições de correr sem tropeçar. Ele está sendo cuidadoso e isso já deve fazer uma grande diferença. Fiquei arrasada. Eu estava sem saber machucando Manteiga. Algumas pessoas não deveriam ter pôneis, disse o Sr. Grimes, como se ecoasse os meus pensamentos. Então me encarou. Não é de você que estou falando. Você veio de Londres, tem pouca idade e tudo mais. Como poderia saber? Mas aquela senhorita Smith, ela simplesmente largou o pônei no pasto depois de vender os caçadores da Beck. E até onde sei, nunca mais deu atenção a ele. Ela falou que os pôneis ficam bem só comendo grama. Ah, é verdade. Mas não é só disso que eles precisam. Se alguém desse de comer a você, mas não limpasse o seu corpo, não cuidasse da sua saúde, nem demonstrasse o menor amor, como é que você se sentiria? Alimentada. O Sr. Grimes deu uma risada. Isso lá é verdade. Depois de terminar, disse: volte com ele aqui daqui a umas 4 semanas para eu aparar outra vez. Normalmente eu diria de 6 em 6 semanas, mas ele vai dar um pouquinho mais de trabalho até voltar ao normal. O ferreiro da cidade é quem costuma fazer isso, mas ele se alistou na semana passada. Eu assenti. Procurei na cabeça as palavras certas a dizer. Encontrei. Muito obrigada, Sr. Grimes. Ele apertou os olhos, mas não sorriu. Puxou o chapéu, revelando a cabeça quase careca e coçou atrás de uma das orelhas. É só Grimes. Sr. Grimes, isso seria se eu fosse mordomo ou qualquer coisa importante. Mas se a gente vai ser amigo, pode me chamar de Fred. Fred. Estendi a mão como o coronel havia feito. O Fred me cumprimentou. E você? Ada. Ada Smith, mas pode me chamar só de Ada. O Fred me ensinou tudo a respeito do pônei. Cortou a crina comprida e embaraçada do Manteiga. Em geral, a gente desembaraça, não corta, mas com essa bagunça não tem jeito. E me mostrou como começar a desembaraçar o rabo. Ensinou-me a limpar a sela e a cabeçada, como hidratá-las, esfregando bastante um pano com umas gotinhas de óleo. Faça isso sempre. E se vir qualquer outra cela na casa da senhorita Smith, hidrate também. Se ficarem largadas por muito tempo, vão estragar. Então ele disse que precisava voltar ao trabalho. Muita coisa para fazer nesses dias. Tivemos que retornar com os caçadores para o pasto. Muito trabalho para um homem só botá-los para se exercitar, massageá-los direitinho e tudo. De todo modo, nem tem caça por conta da guerra. Mas mesmo assim, cuidar de 13 cavalos já é coisa demais para mim. Eu posso ajudar. Ah, eu ficaria agradecido, ele disse. Já tínhamos deixado Manteiga numa baia vazia enquanto eu cuidava da sela. Ajudei a dar cereal, feno e água aos cavalos, de pé ruim e tudo. E ele não disse uma palavra sobre a minha manqueira, nem supôs que eu não fosse conseguir me virar. Quando terminamos, selei o Manteiga e coloquei a cabeçada nele. O Fred me ajudou a subir na sela. A Meg falou que os cavalos podem ter pé torto, eu falei. E contou que você conseguia consertar. Tentei não soar esperançosa. Nos cavalos a gente conserta com sapatos especiais. Mas não é que nem pé torto de gente. Acho que não. É isso que você tem? Eu fiz que sim. Não posso ajudar você nisso, disse o Fred. Mas ajudo de outras formas, sempre que quiser. Pode voltar. Eu fui até a rua. Virei à esquerda, pois disso eu tinha certeza. Mas depois não sei bem o que aconteceu. Deveria ter sido fácil retornar à casa da senhorita Smith, mas, em vez disso, me perdi.